Olá, tudo bem? Nós estamos aí nessa quarto dia de estudo sobre a Reforma Protestante em minha vida. É um especial que nós estamos fazendo justamente para você entender um pouquinho sobre esse fato que marcou a história do cristianismo. Mas aí você pergunta mais uma vez, né? O que isso tem a ver com a minha vida? Tem muito, como eu disse desde o início do nosso estudo. A Reforma Protestante ela começou com alguém que se indignou com algumas coisas que estavam acontecendo. E isso é importante. É importante a gente manifestar a nossa indignação e realmente fazer algo diferente para poder as coisas acontecerem. Foi o que aconteceu com o Lutero. A quarta coluna que nós vamos falar hoje é sola scriptura, ou só a escritura. Ou seja, Lutero entendia que somente a escritura é capaz de ditar as normas para a vida do cristão. Tanto é que nós, batistas, temos o seguinte lema, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Não existe outro livro, não é a palavra do pastor, não é a palavra do líder máximo da Igreja Batista, não, é a Bíblia como palavra de Deus, ela é final na sua... então, o que a Bíblia diz aqui, ela é final, é palavra final. Ela é que dá as normas, né? Se a gente fosse colocar num termo, talvez administrativo, para uma nação, assim como a Constituição, ela é regra para uma nação, a Bíblia é um manual de vida, de regra para a vida do cristão. Então, o que Lutero percebeu é que a palavra do Papa era maior do que tudo. E a palavra de Deus, que eram os livros que estavam lá já descritos, não tinham tanto poder assim. Era conforme o Papa entendia. Entendia uma forma de dizer, né? Ele fazia para o seu bel prazer. Porque a intenção daquele período era conquistar dinheiro. Infelizmente, no período de Lutero, a igreja se tornou um meio de ganhar dinheiro para o Estado. Né? E hoje não é muito diferente em alguns casos, mas nem esse é o ponto da nossa aula de hoje. Mas eu quero trazer para você a base, por que a Bíblia, com a palavra de Deus, ela é única na sua essência e ela, por si só, ela tem a resposta para a nossa vida, é por meio dela que eu conheço a Deus, é por meio dela que eu entendo que eu sou uma pessoa que precisa de Deus, é por meio dela que eu tenho base para criar minha vida, dar um caráter diferente, é por meio dela que eu consigo criar minha família, dar um norte para a minha família. Eu só quero também falar sobre família, deixar você atento com aquilo que passa nos canais de televisão, nos canais fechados, aqueles pagos, né, streamings, como se diz aí, Netflix e outros. Cuidado, você pai, você mãe, você jovem, cuidado com o que você assiste, porque tudo está sendo ensinado para contrariar a Bíblia. O inimigo quer uma coisa, Satanás quer duas coisas, que você não entregue a sua vida a Jesus e que você não leia a Bíblia. Jesus disse, que conhecereis a verdade vos libertará. Claro que esse texto ele é muito básico e ele fala justamente da palavra de Deus e da própria pessoa de Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus, né? Ele é a própria palavra viva. Mas se você pensar bem hoje, se você conhece qualquer verdade, você não cai em engano. Se você conhece aquilo que é verdadeiro, você não vai ser enganado pelo que é errado. E hoje a tendência do mundo, mesmo com tanta tecnologia, é levar as pessoas a serem mais ignorantes no conhecimento. A informação que a mídia faz, ela leva você de um lado para o outro. Se você não é uma pessoa que questiona, se você não é uma pessoa que pergunta, se você não é uma pessoa que indaga, você vai ser, com certeza, aí, mais uma pessoa enganada. Então a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Ou seja, toda a escritura ela vem de Deus. Nós falamos que a Bíblia ela tem um autor. A Bíblia só tem um autor, que é Deus.
mas eu tenho aí em torno de 40 escritores. 40 escritores. Você olhar aí cada livro, né, tem os seus escritores específicos, mas quem é o autor de tudo isso é Deus. Temos aí em torno de 40 escritores, mais ou menos em torno de 1.400 a 1.600 anos de história, cerca de 66 livros, ou seja, a Bíblia é uma biblioteca, né? Biblos, a palavra biblioteca vem de biblos, né? E tem tudo a ver com a Bíblia como sendo uma biblioteca, 66 livros, escritos em tempos totalmente diferentes, mas que a sua essência daquilo que ela traz como ensino, como lição, como foco, esses 66 livros se unem. Por isso que alguns livros nós rejeitamos aí no quesito da Bíblia cristã. Então a Bíblia é a palavra de Deus, isso nós temos que ter certeza. Então se você quer fugir de qualquer laço do inimigo, se você quiser fugir de qualquer engano, de qualquer doutrina, conheça a palavra de Deus. E eu quero deixar um texto para vocês também, que é 1 Timóteo capítulo 4. Deixa eu pegar aqui, 1 Timóteo capítulo 4, versículo, deixa eu ver se é o 4 aqui. Deixa eu ver se é o 4 aqui, só para eu poder passar para vocês aí. Se não é o 4, é o 3. Deixa eu verificar aqui. É o 2 Timóteo. Eu quero, que a Bíblia é uma espada de dois gumes, né? É o texto que eu quero trazer para vocês, que fala que a Bíblia a palavra, né, é uma espada de dois gumes, né? Ou seja, a palavra é aquela que entra no coração do ser humano, que muda a história. Jesus fala lá em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus disse para Josué, lá em Josué capítulo 1, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você vá bem. Ou seja, quanto mais eu me aprofundo nessa palavra de Deus, mais perto eu estou do Senhor e menos risco de ser enganado eu vou ficar. Por isso que é tão difícil esse livro ser lido. É interessante que é o livro mais vendido na história da humanidade. É o livro mais publicado, possivelmente, né, se não me falha a memória, quando inventaram a imprensa não é como nós conhecemos hoje, a imprensa é aquele pessoal que fala, não. A imprensa é justamente a maneira como o pessoal começava a produzir livros, né? Tinha uma máquina manual que eles conseguiam fazer livros, né, impressos, por isso que fala imprensa. E a Bíblia foi a primeira a ser feita dessa forma. Então, o que eu quero dizer para você, se você quer não deixar que alguém engane você, conheça a palavra de Deus. Ah, pastor, você é teólogo? Não é ser teólogo, não é muitas vezes ter aquele conhecimento exagerado a ponto de deixar você ignorante, não. Mas é você conhecer quem é Deus, quem é Jesus, quem é você, por que você vive, por que você foi criado. As doutrinas erradas que estão sendo ensinadas hoje, a Bíblia responde. Se você quer uma orientação para a sua vida pessoal, a Bíblia responde. Se você quer uma orientação de relacionamento, a Bíblia responde. Se você quer uma orientação até doutrinária mesmo, a Bíblia responde. Então, para tudo a Bíblia tem uma resposta. E é interessante, a Bíblia é o único livro que se autorresponde. Então, aquilo que ela pergunta aqui no Antigo Testamento, no Novo ela responde. Se você pegar o Evangelho de Mateus, ele é escrito para os judeus, e ele disse, e várias vezes ele coloca assim, e está escrito, assim vos disseram os antigos, ou seja, todo o contexto de Mateus é levado, é a resposta do Novo em relação às perguntas do Antigo Testamento. Então, o que eu quero deixar para você? A Bíblia como sendo, até colocar aqui o sola scriptura, como sendo a única escritura verdadeira, você então tem que buscar a viver nessa palavra. É justamente quando eu penso na sola scriptura ou nas escrituras, é que eu tenho a convicção de que é por meio dela
é essa cartilha de vida. Por que existe uma diferença entre ler e meditar? Existe. Eu posso ler a Bíblia, ler, simplesmente ler. Meditar é diferente. Você já viu aquela frase da mãe? Filho, come devagar. Muitas vezes a Bíblia é assim. Se a gente pegar a Bíblia e ler dessa forma, talvez muita coisa eu vou ficar para trás. Vai ser como aquela comida que eu comi rápido e que muitas vezes o organismo não consegue absorver os nutrientes porque ela não foi mastigada. A meditação é justamente quando eu abro a Bíblia, eu começo a estudar, eu começo a pesquisar, eu começo a identificar alguns itens, perguntar para o texto, né, analisar, ou seja, é mastigar a palavra de Deus, é mastigar o texto. E com isso eu vou buscando conhecimento e vou entendendo o que o que estão me ensinando. Então não diga amém a tudo que você ouve. Busque na palavra de Deus, ela é o filtro pelo qual você vai realmente saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, o que a sola escritura tem justamente essa identificação de mostrar para aquele período da sociedade religiosa, de que não é a palavra do Papa que é a autoridade máxima, mas sim a palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua noite. E amanhã vamos para o último pilar aí da Reforma Protestante. Deus abençoe você.